Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halley e Resnick, 10ª edição. Problema 98. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme em torno da origem de um sistema de coordenadas XY, movendo-se no sentido horário com um período de 7,00 segundos. Em um dado instante, o vetor posição da partícula em relação à origem é o vetor r igual a 2,00 metros na direção i, menos 3,00 metros na direção j. Qual é a velocidade da partícula nesse instante, na notação de vetores unitários? Vamos desenhar a trajetória circular da partícula e desenhá-la na posição do problema. Como a partícula gira em torno da origem, o módulo da sua posição é igual ao raio da trajetória. Então, o módulo de r vai ser a raiz quadrada de 2,00 ao quadrado mais menos 3,00 ao quadrado, que dá raiz quadrada de 4,00 mais 9,00, que dá raiz quadrada de 13, que dá 3,606 metros. Este vetor faz um ângulo θ com um semi-eixo x positivo. No triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, a medida do cateto oposto é igual ao módulo da componente vertical, e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente horizontal. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser o RY sobre o RX. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 3,00 dividido por 2,00, que dá 1,50. O θ, então, vai ser o arco cuja tangente é 1,50, que dá 56,31 graus. Como o movimento da partícula é circular uniforme, podemos utilizar a lista de equações mostradas, válidas para esse tipo de movimento, que deduzimos na aula 33 dessa série. O problema informa que o período do movimento é t igual a 7,00 segundos, que é o tempo gasto em uma volta completa. No movimento circular uniforme, o vetor velocidade é tangente à trajetória e tem módulo constante. O ângulo entre o vetor velocidade e o vetor posição é igual a 90 graus. Como a partícula gira no sentido horário, o vetor velocidade terá a orientação mostrada na figura. O módulo deste vetor pode ser determinado utilizando a primeira equação da lista. Então, o período t é igual a 2πr sobre v. Trocando o t pelo v, o v vai ser 2πr sobre t. 2 vezes o π, 3,1415, vezes o r que calculamos, 3,606, dividido pelo período 7,00. Fazendo as multiplicações, dá 22,66, dividido por 7,00, que dá 3,237 metros por segundo. Se movermos o vetor velocidade até a origem, ele forma um ângulo alfa com um semi-eixo x negativo. A soma desses três ângulos corresponde a meia volta do círculo, que é equivalente a 180 graus. Então, o ângulo alfa mais 90 graus mais o ângulo θ tem que ser igual a 180 graus. Então, o alfa vai ser 180 graus menos 90 graus menos θ. 180 menos 90 dá 90 graus e o θ é 56,31. 90 menos 56,31 dá 33,69 graus. Observando o triângulo retângulo formado pelo vetor velocidade e suas componentes, a medida do cateto oposto ao ângulo é igual ao módulo da componente vertical, e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente horizontal. Ambas as componentes são negativas,
e podemos escrever o vetor velocidade como: o vetor v vai ser menos v, que é o módulo de v, vezes o cosseno de alfa na direção i, mais menos v, vezes o seno de alfa na direção j. Então dá menos 3,237 vezes o cosseno de 33,69 graus na direção i, mais menos 3,237 vezes o seno de 33,69 graus na direção j, que dá menos 3,237, o cosseno é 0,8321 na direção i, mais menos 3,237 vezes o seno, que é 0,5547 na direção j. Fazendo as multiplicações, dá menos 2,694 na direção i, mais menos 1,796 na direção j. Escrevendo as componentes com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, fica: o vetor v vai ser menos 2,69 metros por segundo na direção i, mais menos 1,80 metros por segundo na direção j.